Fala pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje, no mês de outubro, a gente vai começar uma série super especial com 4 grandes mulheres inspiradoras que vão contar um pouco aqui da sua história para nós, para vocês alunos aprenderem bastante, principalmente vocês alunas, já que outubro é o mês da conscientização contra a prevenção do câncer de mama. Então, vamos fazer essas 4 séries, esses 4 episódios. Eu espero que vocês gostem muito do que a gente tem por aí. E agora eu vou apresentar a nossa convidada, ela que é super especial, graduada em Gestão e Planejamento de Marketing e Vendas pela Universidade Anhembi Morumbi. Ela também é piloto comercial, privado e comercial, perdão, e tem como hobby ler livros e estudar sobre cura interior. É com muito prazer que eu apresento a vocês Sabrina. Um prazer, Sabrina. Como você está? Prazer é meu, é uma honra estar no seu canal hoje. Estou muito bem. Tirei a carteira também de multimotores, que é uma carteira para 2 motores. Então, o piloto privado e o piloto comercial é para uma aeronave com um motor só, é o mono, e o multi são para 2 motores. Entendi. Que legal, Sabrina. Eu confesso que é a primeira vez na minha vida que eu estou falando com um piloto comercial, multi, que você falou e que você depois vai explicar. E é um prazer muito grande ter você aqui, a gente poder aprender aos nossos alunos aí que sonham com aeronaves, com... Eu, por exemplo, jamais conseguiria, que eu sou uma pessoa que morro de medo de altura. Mas, né, toda vez que eu entro no avião, eu preciso rezar e muito. Mas eu estou me acostumando ultimamente. Mas, Sabrina, eu acho que assim, o importante para a gente começar aqui, que a gente gostaria de entender, principalmente nessa série especial sobre as mulheres, é justamente como foi a sua escolha de profissão, né? Como foi a sua escolha de profissão, a sua questão dos estudos, a carreira que você sonhava ter, como é que foi essa transição de estudante para uma profissional, se por ser mulher, se é um ambiente onde você trabalha, se existia muitos homens, uma predominância masculina, se teve algum tipo de dificuldade no caminho. Então, para você contar e dizer um pouco para a gente como foi essa sua trajetória, que é muito, muito incrível aí por tudo que a gente acabou de apresentar para os nossos ouvintes. Obrigada. Bom, eu comecei, então, na verdade, fazendo faculdade de marketing, fazendo faculdade de administração. Então, nos meus testes vocacionais, nunca surgiu a possibilidade de piloto. Então, eu falo que, através da própria escola, né, do colégio, eu não tive esse direcionamento. Sim. Eu sonhava desde criança que eu voava. Então, eu sonhava que eu voava com o corpo, né? E eu sempre tive um sonho muito lúdico de criança, de um dia, né, ter asas. E eu tentava de verdade voar, porque era algo muito forte para mim. Então, eu acordava e eu tentava voar na realidade. Então, pulava da escada, pulava da cadeira. Eu achava que um dia eu ia conseguir voar. Mas foi aos 25 anos, quando eu voei pela primeira vez de avião, que eu fui fazer uma viagem, que eu senti o mesmo empuxo da aeronave na corrida de decolagem com o impulso que eu pegava quando eu era criança para voar. E aí eu falei, gente, é isso, né? Então, aquela força da aeronave, dos motores, me impulsionaram mesmo e direcionaram para essa profissão. Foi ali que eu meio percebi que a profissão, que eu poderia voar dentro de uma profissão, porque foi algo que eu nunca havia pensado. E eu acredito que isso também responde à sua pergunta, né? Os meninos ganham os aviãozinhos, tem carrinhos. Muitas vezes o pai leva no aeroporto para ver aviões pousando e decolando, mas isso não acontece com a mulher. Então, Sim. eu acredito que era um sonho muito interno meu, mas que eu jamais imaginei que eu poderia exercer uma profissão voando. E eu busquei fazer capoeira, fiz tecido acrobático, eu fazia tudo o que pudesse tirar os meus pés do chão, mas jamais imaginei que eu teria essa profissão hoje. E aí eu mudei completamente de carreira. Então, eu tinha já essas formações, trabalhava em empresa, já estava até com uma carreira sólida, mas quando eu percebi que era isso mesmo que eu queria, eu comecei do zero. Reestruturei toda a minha vida para isso e coloquei todos os esforços para ser piloto.
Que bacana, que bacana. Isso foi com quantos anos que você disse, essa virada de chave, Sabrina? Foi aos 25 anos. 25 anos, realmente, isso aí são decisões muito difíceis, né? E a gente até teve recentemente um episódio que foi com o Rafael, que ele disse uma coisa muito parecida, nessa mudança de chave. E foi algo que a gente discutiu muito, Sabrina, que foi sobre o jovem, né? Ele não está preparado para escolher o que ele quer aos 15, 16 anos de idade, quando ele está prestes a ir para um vestibular, né? Que ele tem ali toda aquela pressão de uma sociedade para que ele decida o que ele vai ser quando crescer. Então, isso é realmente muito complexo, né? A gente vê que isso é complexo. Eu até dei o exemplo na conversa que eu, quando fiz o meu primeiro vestibular, eu me inscrevi para música, engenharia de alimentos, nutrição e virei engenheiro elétrico. Então, assim, realmente são um mix de emoções para um jovem muito novo, mas o importante é que você falou que desde cedo você sempre quis voar, né? Então, assim, você foi atrás de um sonho até que você tinha desde cedo, né? Que foi uma parte muito legal que você trouxe para a gente. E assim, Sabrina, uma coisa que eu imagino e tem muita curiosidade, mas deve ter muita correlação também às questões de procedimento que você tem que fazer na hora de momento de voar. E outra coisa que eu falo, que eu tenho muito no meu trabalho e um dia eu quero passar, a calma. Porque quando você está, acho que num ambiente de risco, né? Você está lá no céu controlando uma máquina, né, cheia de tecnologia, ter o controle emocional, né? Eu acho que é uma profissão que exige muito controle emocional para saber lidar principalmente com possíveis erros, né? Você pode ter que realizar procedimentos se tiver alguma falha, alguma coisa. Eu sei que eu tenho um cara que trabalha comigo que ele pilota também. E ele sempre me conta dos procedimentos que ele faz e tudo mais. E eu, por mais que eu não entenda, eu imagino que seja uma coisa muito interessante. E isso é uma habilidade, eu estou querendo chegar nesse ponto, que é uma habilidade desse controle emocional que nós profissionais temos que ter hoje em dia para tomadas de decisões sobre pressão ou sobre um ambiente não confortável, né? Não aquele ambiente tranquilo de sala de aula ou alguém fazendo uma pergunta, é um ambiente realmente de desconforto. E manter assim a sua concentração e saber realizar os procedimentos, eu acho que é algo muito interessante, né? E eu não sei como é que é, se você já passou por alguma situação difícil no seu trabalho, assim, ou voando, alguma coisa que te exigiu alguma coisa, se tem alguma... O que você pensa sobre isso também? Sim, numa experiência de voo, nós estávamos fazendo uma simulação de pane de motor e nós já estávamos um pouco baixo, então já estava na hora da gente arremeter. Quando Sim. nós demos a potência ali, né, no motor, como ele falou, dá potência, eu já fui com aquela vontade, né? E aí o motor deu uma afogada, porque tudo tem um jeito também. E como era a minha primeira vez, né, nessa experiência, eu coloquei muita força, fui muito rápido. E aí o motor deu uma... Ele falou, nossa, vai ser uma pane real. E aí eu fiquei completamente fria. Eu falei, bom, vou ficar concentrada, porque se não ligar, eu vou pousar. E aí eu já comecei a procurar o lugar certo, né? A gente já estava de olho no lugar certo, fazendo a Sim. simulação. E eu falei, bom, se ele não conseguir reacionar aí, eu vou pousar ali naquela pista de terra. Então eu estava super tranquila ali. Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, tá, se não ligar, a gente pousa. Então tá bom. E aí o avião acionou, pegou, não deu problema algum. Mas aí é algo bem interessante, assim, porque nós não sabemos como a gente vai reagir numa situação dessa. E foi importante para mim, para eu saber que eu fico fria na situação. Depois Sim. você vai pensar sobre isso, né? E aí nos meus próximos voos eu ficava super ligada, porque era uma coisa que eu não me preocupava muito. Então, como eu passei por essa situação, eu falei, meu, se eu tiver uma pane aqui, onde eu vou pousar? Então, eu ficava mais atenta a isso, porque se Sim. acontecesse, eu estaria mais preparada. Sim, sim, né? Eu imagino, se eu tivesse passado por isso, provavelmente eu já ia ter desesperado numa primeira falha do motor. Eu morro de medo de avião, morro de medo, mas não tem o que fazer, né? Porque você tem que. Eu acabo viajando muito, tem que pegar, e é muito mais seguro um avião do que um meio de transporte que a gente tem nas rodovias, né? O problema é que é mais. Dá medo, né? Dá um pouquinho de medo. Você nunca teve medo? Nada? Zero medo? Não,
não tenho. Mas eu acho que a maioria das pessoas tem medo de algo que elas não conhecem. Então, como a sua Sim, vida, entre aspas, está na mão de uma pessoa que você nunca viu, você não sabe o que pode acontecer, se a pessoa vai saber controlar toda aquela situação, então é sim. entendível esse medo. Mas quando você estuda mais a respeito, você percebe o quanto é seguro. O avião ele tem vários sistemas. Então, por exemplo, se sistemas de backup, digamos assim, né? Uhum. Então, se um dá pane, você tem um outro que vai operar no lugar, ele entra no lugar. Então, você nunca vai ficar na mão, né? Para acontecer um acidente, era o dia mesmo. A gente fala sobre o queijo, né? E vários Sim. furos precisam estar no mesmo lugar para aquele acidente acontecer. Então, é bem difícil. A probabilidade é mínima, assim. E aí, comparando um pouco de aviação, de um avião de pequeno porte para um de grande porte, a gente vê as estatísticas, por exemplo, um avião monomotor, a hélice, e um avião bimotor, que é desse curso de multi que eu te falei, que é um avião bimotor. O bimotor, quando ele dá pane, ele perde 80% da performance. Então, não é como se eu tivesse só com 50%, é como se eu tivesse perdido 80%. Então, é muito significativo. Se o piloto não souber exatamente o que ele tem que fazer, colocar a aeronave na velocidade correta, segurar o avião, não deixar o avião descer, colocar o avião ali no pitch, que a gente fala, né, correto, e com 5 graus no máximo, para o lado do motor bom, porque a tendência é você perder estabilidade e sustentação na asa e você perder o motor, porque o ar que é gerado ali, ele também gera sustentação naquela asa. Então, você vai ter que compensar toda essa diferença. Então, o piloto ele tem que ter esse conhecimento para ele justamente fazer tudo o que é necessário e não colocar ali a operação em risco, né? Então, tentar o reacionamento da aeronave, não conseguiu, ele vai cortar o motor, ele vai embandeirar a hélice, ele tem que saber exatamente o passo a passo ali do procedimento, manter a calma e buscar um lugar para pouso. Então, assim, a gente vê que nessa estatística, a maioria das aeronaves bimotor são mais acidentes fatais, né, nos aviões pequenos, do que o monomotor, por exemplo, justamente por conta disso. Muitas vezes, ao fazer uma curva, você faz uma curva para o lado errado, no motor que não é bom, e aí não, o avião, a gente fala que vira de dorso, né? Então, isso é Sim. super importante, assim, conhecer e estar ali habituado, né, esperando o que pode acontecer para você estar pronto. Já a companhia aérea é muito seguro. É um avião que foi feito para voar com um motor só. Então, se você tiver a pane em nenhum motor, você nem sente, é muito tranquilo. Então, quando eu fiz o curso do Boeing 737, eu falei, gente, eu pousei com o motor e eu nem senti. Então, assim, é muito legal. Tem até um vídeo na internet que eles mostram um avião de teste, depois que passou por uma manutenção, e aí tá com o pane, eles pegam, abrem o manual do avião tranquilamente, leem o manual, o que a gente pode fazer agora? Por que será que isso está acontecendo? Vamos tentar por aqui. Que tal se a gente fazer isso? Então você vê uma conversa na cabine, algo muito mais tranquilo. Então as pessoas não precisam ter medo de voar, porque realmente é uma engenharia maravilhosa, assim. E falando um pouquinho, né, como a gente pode aplicar o que a gente aprende na escola, na aviação, Sim. eu vejo que física, o raciocínio lógico, a gente tem uma matéria que chama teoria de voo, e a gente, ela é um estudo da física mesmo, como o ar se comporta sobre a asa, né, como gera essa sustentação. Então, é algo muito interessante. E a matemática a gente também usa para fazer alguns cálculos. Então, não se usa cálculos estrondosos, e eu nunca gostei muito assim de matemática, porque eu sempre quis entender a aplicabilidade daquilo. Então, eu fazia uma conta gigante, eu falava, tá, eu vou usar isso aqui para quê? Sim. Mas hoje, assim, eu percebo que você saber fazer um cálculo rápido de cabeça é muito bom. O que me deu essa experiência foi trabalhar num táxi aéreo, então, eu consegui unir um pouquinho da faculdade de marketing, porque eu entrei a princípio para trabalhar na aviação, mas na área administrativa, então eu trabalhava com marketing, que veio da minha formação. Depois eu fui Aham. trabalhar no financeiro, que também veio da formação de administração, e foi ótimo porque eu tinha uma lentidão de raciocínio assim para fazer conta de cabeça, e trabalhar na área financeira me deu uma agilidade que reflete no meu bom
andamento ali na minha boa performance dentro da cabine quando eu vou fazer um voo IFR, quando eu tenho que pensar num QDMAIC e QDR, que é a forma da gente, como que eu posso explicar isso não tão técnico, né, para ficar claro. Eu não Mas conheço, nós temos vários tipos de voo. Nós temos o voo visual e nós temos o voo por instrumento. Quando o piloto passa por essa transição do voo visual para instrumento, nós temos uma forma de mudar a rota, mas por antenas, né? Então, nós temos as antenas que nós temos aqui na Terra, e ela faz a comunicação com a aeronave. Então, para a gente fazer Sim. alguns procedimentos, VOR, DME, nós utilizamos toda essa estrutura, né? Sim. E aí a gente tem que ter um pouquinho de cálculo ali, matemático. Por exemplo, eu vou fazer uma decolagem. Eu tenho que colocar 30 graus a mais do que a proa, ou 30 graus a menos. Então, tem que ter uma agilidade. Eu tenho que ter uma agilidade para poder cumprir esses procedimentos. Então, é bem interessante, assim, você buscar, né, esse cálculo rápido, arredondar os números na cabeça. Foi uma coisa que eu peguei através desse trabalho na área financeira. E um amigo meu que me dava umas aulas particulares também de piloto, ele falava, vai por aqui, faz o cálculo assim, pensa dessa forma. Então, você vai pegando algumas dicas, né, para você ter mais Sim. agilidade, assim, e é ótimo. Né? Bacana, bacana. Muita coisa que você falou eu realmente não sabia. Mas você falando aqui, eu até lembrei sobre a segurança que você falou. Não sei se todo mundo sabe, você pode até me corrigir, mas até onde eu sei, todos os acidentes que existem com os aviões, eles são registrados e tem algum lugar que você pode acessar eles, né? Justamente para você estudar o que aconteceu, qual foi a causa do acidente aéreo, para as pessoas, por exemplo, teve um acidente no ano passado em algum lugar aqui no Brasil, ou não sei se isso é mundial também, mas assim, você tem um acesso a qual foi a investigação, a qual foi a conclusão, por que o piloto errou, aonde foi que ele errou. Isso existe, né? Justamente toda essa inteligência que tem embarcada dentro do avião para que tenha esse aprendizado, né? Que os pilotos tenham acesso a isso, não tem? Sim, alguns aviões ele tem um sistema que ele já manda os dados de tudo o que aconteceu. Então, o próprio sistema informa. Por exemplo, eu tenho um padrão de pouso. O piloto, sei lá, ele não seguiu o procedimento do manual, né? Os números exatos ali. Então, esse sistema da aeronave vai apontar, ele envia um relatório. Fora isso, Entendi. também tem a caixa preta, que aí se acontece um acidente, você vai verificar o que aconteceu ali, que todos os dados também ficam registrados. Então, tem várias formas, né, de você conseguir mitigar esses erros depois para que não aconteçam novamente. Então, se acontecer um acidente, o que gerou? O que a gente pode melhorar na tecnologia, aplicar isso dentro do avião, melhorar um sistema da aeronave para não se repetir, né? Então, é muito seguro mesmo, eles estão sempre bem antenados aí, e hoje, olhando para o futuro, é mais elétrico, então eles têm mais componentes elétricos e é mais leve, então você economiza combustível. Então, assim, está voltando-se para essa parte mais elétrica, tanto dos sistemas em si, quanto da aeronave não ser mais a combustível, né, no caso. Sim, isso aí é o futuro. Como engenheiro elétrico, defendo isso, É mas verdade. vamos aguardar. E aí você está me falando, eu lembro, a informação que eu tenho é que quando você vai sair, você tem que deixar você tem que dar seu roteiro, né, também. Quando o cara tem um avião, ele tem que deixar o plano de voo, acho que tem, né? Quantos combustível Plano ele de voo. saiu, enfim, tem que informar, tem todo um sistema além do próprio avião, tem todo o sistema de controle, né, e gerenciamento da rota aérea, né, que Sim. você pode pousar, onde você vai pousar, você tem que dizer, não é, por exemplo, pegar um avião, sair e dar uma volta sem falar para onde você vai ou o que você vai fazer, tem todo esse tipo de segurança em volta. E outras coisas que você falou também, na parte porque eu trabalho com carro de corrida, né? E aí a asa que a gente usa é o contrário. Porque no caso de vocês querem sustentação para cima e a gente quer dar um force para baixo, para dar sustentação para o carro, para ele ter mais grip, né? E conseguir Certo. fazer melhor as curvas na volta.
E assim, fluidos, né? O ar, né? O fluido, o ar passando, o estudo, né? Aerodinâmico, que ele é muito mais complexo na parte do avião, mas ele é uma das partes mais complexas de se analisar até no automobilismo, né? Quantos e quantos investimentos existem em fazer simulações, né, de CFD, né? De fluidos, de como o ar tem o escoamento pelo carro. Então, Isso. isso é muito interessante e até, inclusive, eu durante o meu mestrado, eu estudei com um professor e ele me disse que tem equações de fluidos, equações diferenciais de fluidos que, assim, hoje não tem resposta computacional. O nosso poder computacional, ele não é capaz ainda de resolver, né? Tem algumas coisas que a gente não ainda consegue, tanto a parte meteorológica, que você tem muitos dados para resolver, você não tem um processamento suficiente hoje para resolver, e algumas delas são relacionadas a fluidos, né, equações diferenciais de fluidos. Então, assim, é algo muito complexo, né? Eu acho muito interessante essa parte de se entender o comportamento, de gerar um vórtice, de por onde o ar passa, gerar pressão para cima, para baixo. Pessoas É. que gostam de engenharia, isso é uma área sensacional. Não é a minha área, eu sou elétrico, mas eu já trabalhei com pessoas assim, e assim, é uma área que tem muita aplicação, seja na área de aviação, na parte de desenvolvimento, seja na área de automobilismo, né, de veículos, né, de passando sobre fluidos, muito interessante. E é muito, muito legal você ver isso aí. Por exemplo, eu vou te dar até um exemplo da minha bicicleta. Eu tenho uma bicicleta que ela é feita para competição, né, de triatlo, e ela já é feita toda otimizada para que o ar tenha o fluido para ser mais rápido, né? Então, assim, Uhum. esse estudo de fluidos que eu lembrei por causa do avião, ele é uma área também muito interessante de se estudar e tem na parte de aviação, né? Então eu acho muito legal aí tudo que você falou. E Sabrina, agora eu fiquei um pouco curioso e talvez os nossos alunos tenham a mesma curiosidade. Então, como que uma aluna, preferencialmente uma aluna, mas um aluno ou uma aluna, né, que hoje a gente está nesse mês aí de especial das mulheres, então a gente está remetendo às nossas alunas, mas para uma aluna que quer ser pilota hoje, fazer os certificados que você tem um bimotor, qual é o melhor caminho? Como que ela consegue hoje em dia fazer isso, né? Qual que é o caminho que você diria para ela? Eu acredito que, assim, há várias possibilidades, né? Não existe só um caminho exato. No meu caso, por eu descobrir um pouco tarde, entre aspas, eu já tinha as faculdades de marketing e administração que me ajudaram a entrar nas empresas aéreas para conseguir depois voar. Então, a princípio, eu entrei no táxi aéreo para trabalhar no marketing e também conseguir ser copiloto de um Grand Caravan 208 e fazer algumas horas de voo ali que agregaram muito para minha carreira. Sim, Mas algumas mulheres começam como comissárias de bordo. Então, elas vão fazer um salário ali, já estão ali dentro da empresa, e com a renda delas de comissária, elas vão investindo na carreira de piloto para que possam depois subir de cargo, serem promovidas. Então, sim. cada um meio que acha o seu caminho. Hoje eu trabalho na Gol, também na área administrativa, mas já tenho praticamente todos os requisitos para ser copiloto. Falta somente eu revalidar a minha carteira da proficiência ICAO, que é o inglês técnico da aviação. Eu tinha, mas ela vence, então eu preciso só renovar agora. E basicamente, qual que é o processo, né? Então, a pessoa pode ou não fazer uma faculdade de aviação civil, não é algo obrigatório. No meu caso, como eu já tinha duas faculdades, eu falei, não vou fazer mais uma faculdade, então eu poderia cortar o caminho, digamos assim. Então, eu fiz o curso de piloto privado, que é a primeira carteira, é obrigatório isso, né, dentro da ANAC. Depois eu fiz o curso de piloto comercial, aí eu entrei nesse táxi aéreo, voei o Grand Caravan. Na época não havia necessidade de eu ter essa carteira de multi, porque ele é um avião monomotor, turbo-hélice, Sim. embora o multi também acaba agregando por você ter a questão da hélice para trabalhar, que é uma novidade, né, para quem não tem o multimotor. Aí eu tirei a carteira de multi, que são 2 motores, que é uma exigência de companhia aérea e também de alguns táxis aéreos. O inglês é imprescindível, então, para você ser piloto, qualquer companhia aérea vai te solicitar o ICAO.
que é o que prova mesmo que você tem um nível de inglês ali suficiente para poder se comunicar, até porque a maioria das empresas aéreas está assim, olhando, né, para voos internacionais. Então, é a Sim. língua falada no mundo inteiro, é o básico. Uma outra forma que ajuda muito é você ter uma rede de apoio, no caso de mulher. Você até tinha me perguntado no começo se eu sofri algum preconceito. Eu sempre trabalhei em empresa metalúrgica, grandes empresas que majoritariamente homens. Isso. Trava a língua aqui. É difícil a palavra. E... Mas eu já estava acostumada, né, no ambiente com mais homens, assim. Então, a forma de me portar, a forma de me vestir, a forma de me posicionar. Então, eu não sofri nenhum preconceito, assim, significativo ou uma dificuldade por ser mulher. No táxi aéreo, por um lado, eu não podia voar os voos que eram com o patrão da aeronave, então cheguei a ouvir o que a esposa do proprietário pensaria de ver uma mulher na cabine, então gerou-se, né, pela primeira vez, assim, essa questão. Mas, por outro lado, quando eu voava com os voos fretados, tanto homens quanto mulheres ficavam impressionados, porque ainda é algo um pouco novo para as pessoas, né? Então, Sim. eles ficavam admirados, nossa, que legal, uma mulher na cabine, e algumas mulheres se sentiam inspiradas e representadas. Então, isso era muito legal. A gente tem que ter uma inteligência emocional, na verdade, para conseguir lidar com tudo isso, né? Eu assisti um filme que chama Piloto de Kargil. Ela serviu na Força Aérea Indiana e ela teve muita resistência, porque só tinha homens, e ela pensou em desistir, né? Mas foi pela competência que ela provou que ela podia estar ali. E hoje a Índia é um dos países que mais tem mulheres pilotos, então é um Olha. filme real, né? Então, acho que é isso. A sociedade, muitas vezes, não está pronta para ver uma mulher num cargo X, mas se ela estudar, se ela se dedicar, se ela tem um talento, eu acredito que a gente não pode desperdiçar. Ela tem a mesma possibilidade, né, de acessar essa área, dar o melhor dela e poder contribuir com a sociedade, enfim, com uma empresa. Então, é bem legal. E eu faço parte de uma associação que chama AMAB, que é uma associação de mulheres brasileiras. Tem, tem nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo também, mas essa é Sim. uma associação sem fins lucrativos e ajuda muito as mulheres, porque é uma forma de apoiar, elas dão bolsas, mentorias, incentivam. Então, o curso de Boeing que eu fiz foi através de uma bolsa que eu ganhei dessa organização. Então, é bem legal porque você fica em contato com mulheres pioneiras, né? Por exemplo, a Kalina Milani, ela foi a primeira mulher na Emirates brasileira que abriu as portas na empresa. Então, hoje na Emirates tem vários pilotos, mas a brasileira foi a pioneira, foi quem abriu essa porta. E ela também foi a primeira comandante do Boeing 777 na Emirates. Então, isso é incrível, Bacana. você poder, né, trocar figurinhas ali com uma piloto desse porte. Então, é muito legal, Sim. muito inspirador, assim, fazer parte desse time de mulheres, assim, super bem-sucedidas, que estão na aviação comercial, na executiva, são referências no paraquedismo, voos acrobáticos, é muito interessante. E agrega, né, para a gente saber quais são os caminhos aí das pedras para poder trilhar e chegar onde a gente quer. Sim, muito bacana, muito legal toda essa história. E uma coisa que é muito importante que você falou, hoje em dia, com acesso à informação que a gente tem, com essa facilidade de comunicação, né? A gente está gravando aqui um podcast à distância, a gente está aprendendo tanta coisa, eu estou aprendendo tanta coisa nova, e todo mundo que está aqui escutando também. Quando você tem um objetivo, né, aluno que está tentando seguir alguma carreira, busque networking com outras pessoas, né? Você, comunidades que fazem parte do seu objetivo, né? Você quer trabalhar ser uma piloto, né? Uma pilota de avião, busque comunidades de pessoas que já fazem isso, porque existem, né? Seja isso você está falando no seu caso, eu estou falando agora, por exemplo, posso falar de automobilismo, tem várias, né? Várias pessoas que hoje, com essa facilidade da gente se comunicar de uma forma correta pela internet,
de terem canais de comunicação, que existem pessoas que ajudam. Eu mesmo, na parte do automobilismo, eu sempre me disponho a conversar com várias pessoas que querem entrar nesse meio, porque também é um meio muito seleto de entrar, não é muito natural entrar. Mas, além de mim, tem muitas outras pessoas que têm outros canais que estão lá para conversar, porque isso é muito bom. Tem gente que gosta desse engajamento e ele é necessário. E a gente eu vejo até, Sabrina, como um dever. Eu não faço isso só por gostar. Eu acho que é um dever você olhar para trás e ajudar, porque antes não tinha como. Não tinha como. Antes você não tinha internet, né? Pelo menos a internet, eu lembro na minha época como aluno, eu tinha que esperar até meia-noite para usar, né? E eu nem sou tão velho assim. Mas, assim, não tinha essa facilidade, né? Depois ainda começou umas comunidades e tudo mais, mas hoje é mais fácil. Então, busquem esse tipo de se espelhar em pessoas que já estão onde você quer estar, e tenho certeza que tem esses canais de comunicação. E outra coisa também que é importante, você mesmo disse quando você contou sua trajetória, das habilidades que a sua primeira fase, quando você fez a graduação de marketing, de vendas, te ajudaram a chegar onde você está chegando, onde você chegou. Então, assim, não pensem nunca que assim você foi para um caminho, é perda de tempo, foi errado. O seu hoje, né? O nosso eu hoje, o seu hoje, o meu eu hoje, ele é um resultado de todas as nossas escolhas, de todas as experiências que a gente viveu. Se eu parar hoje na minha vida e decidir mudar tudo, vou mudar, vou começar do zero, vou fazer outra coisa. O que eu vivi até hoje, com 10 anos de automobilismo, é o cara que me construiu para ser capaz de fazer outras coisas hoje. Né? Todas as Sim. experiências que você teve, que você falou que te ajudaram a fazer o cálculo mais rápido, a conseguir estar dentro do mundo da aviação, é o que te ajudou, que te ajudou a bancar e conseguir ter dinheiro para fazer. Então, tudo isso é uma consequência, né? Então, assim, é parte do caminho. Então, não tenham, né? As pessoas não precisam, de novo, ter esse medo, essa pressão da escolha e muito menos o medo de mudar no meio do caminho, que às vezes é parte, às vezes você vai ter que passar por isso. Hoje mesmo estava falando, e assim, são vários exemplos de pessoas assim que eu conheço. Eu acho isso muito legal e interessante, porque exige muita coragem para você buscar o que você quer, muita coragem para você largar uma coisa que, entre aspas, está certo, para você buscar uma coisa que totalmente incerto. É muita coragem. Nos dias de hoje, mais difícil ainda, né? Você vivendo uma época de pandemia, né? Que hoje a gente vive com um monte de gente perdendo emprego. Pô, é difícil demais, mas acho que é valioso sempre pelo propósito, né? Eu acho que você, como uma criança que sonhava voar, com certeza você está muito mais realizado, está se realizando cada vez mais, e isso vale mais do que qualquer outra coisa, né? Mais do que, enfim, é isso que é o grande propósito que a gente, e eu acho que todos os alunos devem buscar, porque quando você faz uma coisa querendo fazer e por paixão e querendo ajudar, e aí você faz muito mais leve, né? Então é muito legal aí tudo que você nos contou. Eu não sabia de quase nada, perdi um pouquinho do medo que eu tinha de avião, mas ainda tem, porque não tem como. Aquele negócio, quando ele começa a dar aquele, que tem um aviso, né? Quando você tem ela faz tan, é o aviso que vai ter a turbulência. Ela fez o tan e já começa a disparar. Aí eu já falo, meu, tudo bem. E eu sempre sei que vai ter, porque eu vejo, eu tô sempre observando a reação das pessoas. Né? Se eu vejo uma comissária tá andando, ela vai sentar, eu falei, meu Deus, vai ter turbulência. Então, meu problema é sempre com a turbulência. Mas tô ficando mais tranquilo. E realmente é algo muito seguro que tem, mas é o que acontece. E Sabrina, agora assim, para a gente ir para a nossa pergunta que a gente tem, que a gente vai fazer nessa parte final, é assim: se você pudesse, hoje, olhando a educação, né, a educação que a gente tem hoje no Brasil, que a gente tem para os nossos alunos, se você pudesse mudar apenas uma única coisa na educação, para o futuro, para que isso fosse algo positivo para os novos alunos, o que você melhoraria na educação hoje, se você tivesse esse poder? Olha, eu acredito que mostrar de forma mais prática como aquela pessoa poderia utilizar aquela informação. Então, se desde, sei lá, o colégio nós soubéssemos, né, olha, isso aqui está mais voltado para tal área, eu sou boa nessa matéria, então pode ser que eu seja boa para exercer tal profissão, exercer tal função. Eu
eu acho que você já começa a ser moldado para aquilo, né? Então, eu lembro que eu tinha algumas aulas práticas na primeira série de área econômica secundária, que a gente fazia vasos, fazia as ligações elétricas, acendia uma luz. Era algo tão legal, porque era uma coisa muito prática. Então, às vezes, acho que falta um pouco da prática, né, na escola. E falando um pouco da formação de piloto, a gente costuma falar que tem um pouquinho de pano preto na aviação. Isso significa que, às vezes, a informação não é tão passada, assim, você tem uma dificuldade de chegar na veracidade das coisas. Então, eu diria que as coisas precisam ser claras, né? Quanto melhor e mais informação, mais seguro, melhor aquele piloto, aquela pessoa é formada. Então, eu diria isso. Na aviação hoje no Brasil, já existe uma possibilidade para as escolas de seguirem a FAA, porque sempre foi dito que nos Estados Unidos o ensino era muito melhor nessa área. E com essa cartilha, entre aspas, da FAA, eu acredito que vai melhorar muito ainda o treinamento de piloto. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, é exigido um curso de Upset Recovery, que é um curso semi-acrobático. Então, te ensina a sair de situações de risco, de emergência, sair de um parafuso. Então, isso é muito legal, porque você sobe o nível, né? Você é um piloto Sim. mais safo ali, consegue controlar melhor a aeronave. Então, em situações adversas, você está mais preparado. Então, acho que é isso, a gente procurar sempre seguir a tecnologia também, acompanhar, a gente não pode ficar para trás. Muitas vezes o ensino brasileiro está bem retrógrado, então acredito que é isso, é olhar para frente e trazer um pouco mais da prática para o nosso dia a dia. Bacana, Sabrina. Isso é algo super, super, super importante. Concordamos com tudo isso aí também. É algo muito importante. E só mais um insight que você vai falando, eu vou pensando. Você falou muito dos procedimentos, né? Isso é algo muito importante em qualquer área também que o aluno tem que entender. Manuais de procedimentos, né? Como, assim, tudo que a gente faz, né? Tem uma coisa que a minha mãe me disse uma vez e ela vai fazer sentido com isso. Minha mãe fala que nós, seres humanos, estamos hoje onde estamos, né? A nossa sociedade, né? A nossa raça, porque a gente é como que é? Uma espécie capaz de transmitir o conhecimento para as gerações futuras. Então, assim, chegamos até um ponto, né? Os nossos sucessores, né? As próximas gerações vão continuar a partir de onde a gente partiu. Então, assim, eles vão evoluir a partir de onde a gente está. Senão a gente ainda estava na idade da pedra, né? Porque ia morrer, outro ia começar de zero, já está não muito longe. Talvez melhorar um pouco, né? Com gerações mais espertas, assim, mas não muito longe. E eu falo isso por quê? Porque quando você sabe alguma coisa, você é muito importante, óbvio que isso tem a aplicação para cada área, né, de atuação. Sim, Mas quando você sabe alguma coisa, é muito importante que você consiga, dentro do seu ambiente de trabalho, que os outros também saibam. E sim. você, entendeu? Não adianta só você saber. Não adianta eu estou aqui, aí eu tenho essa luz que está aqui do meu lado, só eu sei ligar essa luz. Então, assim, toda vez que a gente vai gravar um podcast, a gente precisa da luz. E só eu sei ligar a luz. Não adianta, porque hoje em dia você tem que ser capaz de uma boa equipe de trabalho, é uma equipe que todos sabem, né? Não com o mesmo detalhamento do especialista, mas todos sabem o que está acontecendo, ou sabem, né, se portar, né? Até agora eu vou na questão do voo, né? Tem duas pessoas ali, porque se uma der um problema, a outra tem que saber o que fazer. Então, assim, não pode ter conhecimento só na cabeça de uma pessoa. Então, tudo que a gente vai aprendendo num trabalho em grupo, é muito importante a gente ter isso, né? De saber passar o conhecimento. A gente faz isso muitas vezes através de procedimentos, através de fazer manuais, né? De saber redigir essas coisas. Então, isso é uma habilidade muito importante também que as pessoas têm que aprender. Eu aprendi isso e é por isso que eu gostaria de ter pessoas me falando isso quando eu era mais novo. Porque eu aprendi isso errando, né? Porque eu trabalhava muito em oficina e a oficina não tem tanto desse negócio de manual, sabe? De fazer quais são aconteceu isso, qual que é o passo a passo. Porque você tem pessoas que são muito intensas naquilo. Então, quando você é muito intenso naquilo, você acaba, inclusive, tendo vícios de uma pessoa que sabe, já fez muito aquilo ali. Então, assim, você sabe como Sim. fazer, então você acaba tendo vício. Mas quando você precisa que os outros aprendam, pior coisa é você ensinar com vício. Você tem que pensar da maneira certa no passo a passo. E, assim, isso é algo muito importante
mesmo, não só para você, né, mas para todo mundo que quer ter qualquer profissão hoje em dia, olha, tem as exceções, mas é muito importante que você seja uma pessoa capaz de trabalhar em equipe e de fazer essa equipe crescer junto com você. Sim. Pelo menos em quase todas as áreas que eu conheço é assim. Então, essa é uma habilidade fundamental, a sua de saber transmitir o conhecimento para os outros. E isso, eu estou falando tudo isso porque você falou dos procedimentos de aviação. E lá é puro procedimento, né? Eu imagino que não é se deu um problema que, não, vou fazer do meu jeito. É que, em vez de eu desligar, você tem que seguir o procedimento, né? Então, Isso. isso é algo muito importante, né, Sabrina? E a gente chama de checklist. Então, para cada Isso aí. situação de voo, eu vou pegar o checklist. Claro que nós temos alguns itens que são memorizados, que a gente fala que são os memory items, que eu vou saber de cabeça, porque eu tenho que ter agilidade. Mas depois que eu fiz de cabeça, eu vou pegar o checklist e vou conferir se eu fiz tudo que eu deveria ter feito, ou se eu pulei algum passo. E dentro da cabine, o que a gente costuma falar? Nas companhias aéreas, não pode ter diferença de voos entre pessoas. Então, por exemplo, numa escala de voo, um dia está um comandante, um dia está um copiloto. No outro dia, trocou completamente a pessoa que vai voar com você. E você não pode estar com um comandante que faz as coisas do jeito que ele quer ou um copiloto que faz as coisas da cabeça dele, porque a gente não pode sentir essa diferença, até para não ter uma discussão dentro da cabine. Sim, Então, é muito claro tudo que o comandante vai fazer, tudo que o copiloto vai fazer, independentemente com quem esteja do meu lado, é o mesmo voo. Pode ser o João, pode ser o Pedro, pode ser a Maria, é o mesmo voo, são os mesmos procedimentos. E levando para a empresa, como você falou, o meu TCC de administração foi a respeito disso. Um dos Hum, pilares era a aprendizagem organizacional. E o que a gente falava? Muitas vezes, um funcionário mais antigo de casa, ele tem medo de perder o cargo dele. Então, ele segura a informação por isso. insegurança, né? Só que, para a empresa, isso é uma perda, é algo muito ruim, né? É uma perda mesmo, porque se aquela pessoa sai, se aquela pessoa fica doente, se acontecer qualquer coisa com aquela pessoa, você não tem alguém pronto para colocar no lugar. E o que aquela pessoa precisa pensar é que quanto mais a pessoa que está abaixo dela está preparada para assumir o lugar dela, ela tem a Sim, possibilidade de ser promovida, não ser mandada embora, né? exato. Então, assim, se eu tenho alguém que possa fazer o que eu faço, agora eu já estou livre para sair dessa cadeira e assumir um outro posto, um posto melhor. Então, acho Sim, que as pessoas precisam mudar mesmo a mente delas e sim. preparar quem está embaixo, senão ela não Não, sai do lugar. exato, é exatamente o que você falou. Se você precisa preparar, porque aí ele não precisa mais de você. Eu sempre É, falo isso para todo mundo, falo, gente, vocês querem aprender o que eu faço, mas eu tô louco para ensinar. Porque não quero, porque e quanto mais você segura, mais dependendo de onde você está, você nunca vai sair daquele lugar, né? Porque você é necessário ali, né? Então, enfim, seja é sempre uma mentalidade de trabalho em equipe. E isso é importante até mesmo. Ali a gente está falando de piloto, que é uma situação muito até, não individual, mas está ali, né, poucas pessoas ali envolvidas. Mas você falou da rotatividade, né, daquilo ser um processo, isso é muito importante, né? Então, isso é muito legal. Sabrina, foi um ótimo bate-papo aqui. Eu aprendi demais com você, demais mesmo. Eu acho que todos os alunos aí que estão tendo a oportunidade, eu digo sempre que é a oportunidade de aprender que a gente tem. Não ter uma verdadeira oportunidade aí de ter aprendido tantos ensinamentos aí com você, de toda essa nossa conversa, de aprender esses insights, isso é super importante. Mostrou também na comemoração aí, no mês especial aí que a gente está fazendo com as mulheres aí, de um exemplo tão bonito aí como o seu. Meus parabéns pela tua história, por tudo que você lutou, conquistou e vai conquistar, né? Porque nunca para. Eu, pelo menos, você pode ter certeza que eu nunca vou parar. Eu só vou, não paro, né? Eu prefiro parar, eu prefiro não fazer mais nada da vida, né? Tem sempre uma evolução constante, como você mesmo disse. Sempre uma evolução constante. O mundo muda muito rápido para a gente parar de evoluir sempre. Então, eu vou deixar um espaço para você se despedir. Se você quiser deixar algum recado aí para os ouvintes e agradecer a sua participação, Sabrina. eu que agradeço pelo convite. A mensagem que eu posso deixar para os ouvintes é não ter medo de arriscar, não ter medo de ousar e realmente correr atrás dos seus sonhos, porque é muito prazeroso. O trabalho a gente passa a maior parte do tempo e fazendo algo que você não gosta, esperando chegar a sexta-feira, não é legal. Então, que vocês possam
correr atrás mesmo, não há limites, né? E quando você dá o seu primeiro passo, a carreira de piloto é cara, então muitas vezes você fala, nossa, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir. Isso é um mito, porque muitas pessoas chegaram lá e aí você arruma um jeito, né? A vida te abre caminhos e portas inimagináveis e quando você menos espera, o dinheiro vem, você tem lá o valor exato para você pagar uma hora de voo. Então, não se limite, dê o primeiro passo, porque as coisas vão fluindo e vai acontecer. Show de bola, Sabrina. Isso aí, ótimo recado. Muito obrigado. Então, obrigado para vocês também que ficaram aí escutando com a gente. Lembrando que semana que vem temos mais um Matrizcast todo domingo aqui, trazendo sempre convidados muito especiais, em especial agora neste mês de outubro, mulheres. Então, muito obrigado a todos vocês. Lembrando que outubro é o mês da conscientização contra a prevenção do câncer de mama, outubro rosa, certo? Então, lembre-se sempre de se educar em todas as áreas e isso é sempre muito importante de ser levado a sério. Então, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo episódio. Obrigado, Sabrina. Tchau, tchau.